no meu caso, Túlio, eu fui forjado no mundo corporativo. Eu costumo dizer isso porque meu pai é a pessoa que empreendeu em casa, e aí eu sou o filho mais novo de 4 filhos, e meus irmãos e minha irmã foram para a empresa do meu pai e eu não, eu como o mais novo. Então eu saí da faculdade, entrei numa empresa, também na área de construção civil, meu pai empreendeu na área de construção civil, né? Meu pai é um cara que veio da Bahia para São Paulo com a minha avó, com os irmãos e com as irmãs, e aí ele trabalhou na obra de tudo que se pode imaginar que tem na obra, servente pedreiro, encarregado de obra, mas já pequeno empresário, e aí meu pai ascendeu, mas também quebrou ali quando eu tinha 18 anos. Então eu fui trabalhar nessa empresa, e aí trabalhei em 6 multinacionais, e aí eu já tinha essa coisa de ver meu pai empresário e queria ser empresário. Só que como eu tinha trabalhado em empresa muito grande, eu sempre tentei planejar a minha carreira, sabendo que sempre tem que ser refeito o plano, porque não dá tudo certo. Você planeja para você ter um norte, para você saber para onde você vai, mas depois você tem que reavaliar isso e redirecionar, porque dá errado às vezes. Mas aí quando eu já estava bem ciente do que eu queria, eu dei um passo que é o seguinte: agora chegou a hora de eu trabalhar numa empresa menor, para eu entender como é essa coisa de você ter uma empresa pequena, né, para poder tocar. E aí eu fui nesse caminho, saí, eu trabalhava numa multinacional ainda, fui para uma empresa pequena, familiar, que trabalhava com engenharia geotécnica, para ficar uma temporada ali. O trabalho lá foi um sucesso, né? Sempre trabalhei na área comercial, e eu decidi que tinha chegado a hora. Eu tinha aprendido ali naquela empresa o que fazer e principalmente o que não fazer. E aí eu vou agora tocar uma empresa pequena, trabalhava na área de geotecnia, e eu vou tocar uma empresa de reforma. Não tinha nada a ver com o negócio que eu estava exatamente ali. Então eu montei uma empresa de reforma de pintura e gesso. Era isso que eu ia fazer, montei, tinha 4 clientes, né? E aí fui conversar com o meu chefe antes de montar. Naquele momento de desenhando o plano, ele falou: oh, acho que vai dar certo, Luciano, legal e tal. Eu já tinha 4 clientes, estava saindo, estava no processo de saída, aí o meu sócio me ligou, falou: você tá saindo, né? Eu falei: tô, eu tenho mais 10 dias aqui, eu só tô aqui ainda porque o pessoal pediu. Ele falou: ó, eu quero sair também, e eu queria, só que eu não consigo vender nada. Pois você fez um baita trabalho aqui. Então, a primeira empresa foi por desejo, mas a segunda foi por oportunidade, que se tornou meu primeiro negócio, que é aí quando surge a MMF. A primeira empresa, essa de reforma, é a Color Prime. Né? E a gente está falando aqui, eu sou anunciado como MMF, que é a empresa que a gente fundou a partir desse convite. Então ele falou: eu falei, eu posso vender para você? Eu vou vender pintura e gesso, eu vendo também projeto de geotecnia. Ele falou: não, vender não. Você precisa ser sócio, você precisa ter o mesmo percentual que eu na empresa. Aí eu parei, pensei. Esperto ele, esperto. Esperto ele. Aí ele tinha muita preocupação assim com a questão da ética, porque a gente ia se tornar concorrente dessa empresa que a gente trabalhava. Eu falei: não, nós vamos visitar outros clientes, nós vamos visitar os clientes que eu conheci no mundo corporativo. O primeiro contrato que a gente fechou no MMF era 5 vezes os 4 contratos que eu tinha na Color Prime. Nossa. Aí eu falei: não dá para continuar com a Color Prime desse jeito. Me arrependi durante um tempo, não tenho esse arrependimento mais, porque eu fui diminuindo a Color Prime até ela acabar. Mas esse empreendimento, a MMF foi um empreendimento de oportunidade, já tendo um outro negócio. Então eu recebi um convite, aceitei, a MMF começou ali com 3 sócios. Ontem eu estava olhando, a MMF tem mais de 40 pessoas hoje trabalhando, engenheiros, desenhistas, pessoal de campo, então a gente está caminhando para 50 pessoas. Então o primeiro negócio foi por desejo, por vontade, o segundo por oportunidade e outros 2 também por oportunidade. Que hoje, Túlio, eu penso num modelo de negócios que é assim: eu preciso ter alguém, que é o que a Lilian estava trazendo aqui, da gente ter a rede de apoio, e ninguém vai para lugar nenhum sozinho. Não. Eu preciso ter alguém que seja à frente nesse negócio novo, e alguém que eu possa confiar e que entenda do negócio. Tá? E aí ali a gente vai decidir como é que vai ser o investimento. Eu vou ser um investidor, eu vou tocar a parte comercial, eu vou dar apoio, vou ser um consultor da área comercial, ou vou ter que pôr a cara, vou ter que estar de frente. Então, no meu caso, foi desejo em alguns casos e oportunidade em outros.